Sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Direto no Ponto. Aquela nossa live para bater aquele papo cabeça, trazer mais ganho de consciência e um pouquinho de conhecimento e de experiência de vida, tanto minha quanto da Jojo, para os temas que mexem com as nossas emoções, para os temas que mexem com a nossa energia, com o cotidiano da nossa vida, sempre com o objetivo de trazer mais ganho de consciência, trazer mais crescimento, mais fortalecimento e autoconhecimento para todo mundo. A Jo já está aqui, deixa eu mandar um convite para ela entrar aqui comigo. Deixa eu achar ela aqui, Jo. Hoje a gente começa a falar sobre a ferida da rejeição. Oi, Dani. Boa noite, bem-vinda, querida. Obrigada. Tudo bem por aí? Tirando frio, o resto tá ótimo. Tirando frio. Aqui andou bem frio por aqui, mas agora melhorou. Tá até meio quente agora. Chega a hora de atender a hora da live, dá até um calor. Com certeza. E aí, Jo, eu tô aqui falando, né? A gente está dando sequência no nosso papo, né? A semana passada a gente começou a falar sobre as feridas emocionais, como elas surgem, de onde elas vêm. E hoje a gente vai trazer o tema da ferida da rejeição, né? Como se dá essa ferida, como ela acontece, né? Até fazendo estudo e olhando para tudo isso, né? Dentro da literatura que a gente está olhando, se fala que a ferida da rejeição ela se dá pelo genitor do sexo oposto. Mas quando eu paro para pensar de verdade nisso, eu acho que é a primeira ferida da humanidade inteira, né? Porque o bebê está ali no ventre e aí, de repente, ele é expulso, né? Então, acaba sempre sendo uma ferida que, na minha visão, acaba sempre vindo da mãe também. Fora a questão do genitor do sexo oposto, né? Tanto a menina, né, que nasce pelo ventre da mãe, ou o menino que nasce pelo ventre da mãe, acaba passando por essa dor, cada um no seu grau, que tá rejeitado, não me quer mais aqui, me mandou embora desde o ventre da mãe. Saiu da barriga da mãe e já se sente rejeitada a criatura. Faz sentido para você isso que eu tô falando, Jô? Então, faz muito sentido. Mas acredito, assim, que quando a gente começa o nosso processo mesmo de vida, né? Quando a gente sai nesse processo de expulsão, que a gente sente essa rejeição, eu super concordo com você. Imagina, tá lá no quentinho, de repente você sai. Mas eu acredito que isso vai repercutir com maior força nas pessoas que trazem essa ferida para ser olhada, para ser elaborada, para serem trabalhadas. Porque pode ser que alguma pessoa vá, saí, tô livre, né? Então, às vezes, vai sentir aquela sensação da rejeição, mas depois vai vir imediato essa sensação também de liberdade, de estou livre, saí. E aí, é legal a gente dizer que nós vamos falar das 5 feridas. E que todas elas, de uma certa forma, vai se manifestar dentro do nosso sistema, né? Porque senão a pessoa fala assim, nossa, eu tô me reconhecendo em todas. Tá tudo bem, porque a gente vai ter momentos na nossa vida que nós vamos nos depararmos com cada uma dessas feridas. Às vezes na situação dentro da casa, às vezes nas relações de trabalho, às vezes dentro da sociedade de forma geral, nós vamos encontrar ali algumas vibrações que nós vamos identificar essa ferida. A questão não é essa. A questão é, eu identifiquei essa ferida e quanto é que ela me paralisa? Ou quanto ela está me levando a revivê-la em diversas partes que eu vá. Porque uma coisa eu me senti traída uma vez em alguma situação. Outra coisa é o movimento da vida estar sempre me levando a essa situação. Aí vem o vestígio. Eu preciso de olhar para isso com mais carinho, com mais detalhe. Né? Eu falei da traição porque é a primeira que a gente começa a assimilar. Mas hoje nós estamos falando da rejeição. E a Dani muito bem já colocou que nós todos, no nascimento, já passamos por uma situação que vai nos deixar... que vai nos deixar... Você tomou água, eu que engasguei. Nós passamos por uma situação que vai nos deixar frente a essa ferida, né? Que é o momento dessa expulsão do ventre materno. É como se nós estivéssemos sendo rejeitados.
Aí deixa a Dani falar mais um pouquinho, porque eu já ia engatar em outra coisa aqui para poder já começar a discutir. Não, porque mas live é assim, né, Dani? Na primeira a fase, gente vai embora, né? Não, mas é é isso, isso. né? Alguns de nós vêm na vida para trabalhar determinadas dores. E sim, como eu falei no começo, né? Na hora do parto, já vem a dor da rejeição para toda a humanidade. Mas alguns vão sofrer mais com isso e vão carregar isso consigo repetidamente, né? Então, enquanto não olhar, enquanto não elaborar, enquanto não começar a se perceber dentro disso e procurar se acolher e ter muita compaixão consigo mesmo, e se amar do jeito que é, isso vai continuar se repetindo. Por isso que é legal a gente identificar esses padrões, a gente identificar essas dores, se elas estão sendo manifestas, repetidas consecutivamente na nossa vida, então é a dor que eu vim elaborar. Então, por isso que é bacana a gente trazer aqui e ir descrevendo uma por uma como elas são, como elas manifestam, como elas vêm, como é como é a personalidade, né? Como é a máscara da pessoa que vive essa dor, porque para cada dor nós criamos uma máscara para quê? Para nos proteger da dor. A máscara nada mais é do que uma armadura, uma proteção para que a pessoa consiga sobreviver no meio que ela vive sem que aquela dor doa tanto. A máscara está ali simplesmente porque, isso dói muito, eu preciso me proteger. Então eu me escondo atrás de uma máscara para que essa dor não doa mais. Só que, pelo contrário, o fato de estar escondida, o fato de estar ali guardadinha, acaba piorando e fazendo que se repita mais e mais e mais. E aí vai repetindo o padrão de novo e de novo e de novo, até que se olhe para isso, até que se acolha isso, até que se compreenda e se aceite dentro disso. E mais que tudo, o rejeitado se aceitar como ele é, porque ele só manifesta a rejeição do meio externo de novo, de novo, de novo, porque ele mesmo não está se aceitando. Ele mesmo não se acha importante o suficiente, bom o suficiente, com o direito de existir do jeito que ele é. Então ele bota essa máscara e foge, rejeita de todo mundo, sai de perto, se desconecta, não quer estar ali, porque se eu não estou ali, eu não vou tentar me conectar com nada, e se eu não tento me conectar com nada, ninguém pode me rejeitar. E aí acaba vivendo isolado. Então acaba não sendo uma escolha que vai trazer uma vida satisfatória, que vai trazer amor por si. Faz sentido para você, Ju? Demais. E faz mais sentido ainda quando você vai trazendo essa questão das máscaras. A gente ir pontuando para as pessoas não entrarem em dor. Deixa eu só tirar esse barulho de internet que tá chegando mensagem aqui. As pessoas não entrarem em dor achando que ter máscara e criar personalidades é uma coisa negativa, né? E isso a gente gera lá no período da nossa infância. No momento em que a criança ela é espontânea, ela fala tudo que ela pensa, ela fala do que ela gosta, do que ela não gosta. Geralmente, quando essa fala é contrária àquilo que o adulto gostaria ou espera de ouvir, ela vai fazer o quê? Ela vai reprimir aquela criança. No momento que esse adulto é uma pessoa de autoestima dessa criança, vai fazer essa repressão, o que ela vai fazer? O jeito que eu sou não é legal. Ela vai entender que ela precisa de se adequar, utilizar algum tipo de estratégia, que nesse caso são as máscaras, para agradar essa pessoa que ela gosta. Então é naturalizado dentro do nosso sistema a criação dessas máscaras, justamente para evitar aquilo que a Dani disse anteriormente, o sofrimento, evitar a dor. Ou seja, se eu sou do jeito que as pessoas querem que eu seja, eu não vou mais ser, não vou me chamar a atenção, eu não preciso mais de reprimir, porque eu vou agradar essa pessoa. Então, quando nós estamos falando de máscaras e criação dessas personagens e personalidades, não é como algo pejorativo ou ruim, mas é uma explicação para entender como ela nasce. Que, na verdade, é fugir desse sofrimento, fugir dessa dor, querer me enquadrar, ser pertencente naquilo que é importante para mim, nas pessoas que estão ali dentro do meu entorno. E no decorrer do tempo, né, Dani, nós vamos falar aí de cada máscara que cada dor traz. Mas, como eu disse anteriormente também, nós vamos sentir várias frequências dessas dores emocionais, que nós vamos dizer, é possível que a gente também vá se reconhecendo dentro dessas máscaras. Então, falar disso abertamente já é uma forma de prever e prevenir
para não começar a se julgar, a se culpar. Porque se eu estou agindo, a máscara da rejeição é o escapista, né? De forma que eu estou tentando escapar para não sentir, eu preciso primeiramente me acolher. Entender que tem uma dor que está latente. Que dor é essa? Como é que ela nasce? Para poder lidar. Nós só vamos conseguir transmutar as nossas dores se tivermos também a coragem de olhar para elas e assumir, aceitar. Aí começa o movimento dentro do sistema. É justamente por isso, né, Dani, que a gente está aqui com esse objetivo, de falar um pouquinho dessas dores emocionais. Eu não sei se eu falei dentro daquilo que você tinha me perguntado, porque eu viajei lá criança. Falou, sim, tá dando continuidade, sim. A Leonice até falou, se eu tivesse lido esse livro anos atrás, eu estaria pirando até agora. Justamente, né, Léo? A gente ganha consciência dessas máscaras, dessas dores, e aí a maioria das pessoas tem uma tendência a se reprimir dentro disso, principalmente quem está há muito tempo no caminho do ganho de consciência. Ah, mas eu ainda estou fazendo isso. E não, gente, calma. A máscara, a gente colocou aquela máscara ali quando a gente era pequenininho, quando a gente era criança, com aquele nívelzinho de consciência que tinha e veio reproduzindo ela até hoje, como um meio de sobreviver. Então, assim, primeiro de tudo, depois que você reconhece a máscara, você percebe que o padrão está ali, é, de certa forma, honrar ele, assim, nossa, você estava aqui para eu sobreviver, tá tudo bem. Mas vamos tentar não fugir mais, né? O escapista, aquele que tenta fugir das situações, seja evitando as situações e sair andando, ou não ir para um lugar, ou não se expressar, ou simplesmente entrar em devaneio, né? Que é uma coisa que a pessoa que sente a rejeição muito forte cria a máscara do escapismo, faz, entra num devaneio muito grande, tá tudo acontecendo aqui, a pessoa vai para outro lugar, justamente para não se sentir rejeitada de novo. Então, trazer essa consciência e falar, não, tô indo lá pro balão, deixa eu voltar para cá. Não vou pro balão, quero ficar aqui. Quero ver o que está acontecendo, quero participar. Deixa eu tentar interagir com mais pessoas. Não, eu vou sim, eu vou lá, vou tentar fazer parte, vou tentar me incluir nisso. Eu tenho o direito de existir, mas com muito amor, com muito carinho pela própria máscara que teve ali e te ajudou a sobreviver até hoje. Então, se ela está ali, ela caminhou com você, ela precisa, é um pedaço seu que precisa ser acolhido, que precisa ser amado, que precisa ser reconhecido. E aí sim, a partir de muita aceitação, de muita compaixão, caminhar com ela e ir se percebendo, né, dentro dessa vontade de superar a máscara, de se libertar dela, para poder ser aquilo que realmente se é, para poder se aceitar no final de tudo. Porque não é nem uma questão de que os outros me aceitem. A dor da rejeição não é sobre o outro é só um espelho daquilo que está dentro de mim. Então, esse reflexo de que ninguém me aceita como eu sou é porque lá no fundo sou eu que não estou me aceitando. Então, é um pedido para que eu me ame. E eu me aceitar inclui também aceitar. Eu estou vestindo a máscara do escapista. Eu tenho essa dor, essa ferida aberta, ela dói e eu uso essa máscara. E tá tudo bem. E se aceitar com ela e fazer o movimento amorosamente para começar a se aceitar dentro da sua expressão, dentro da sua maneira de ser, dentro do direito de existir, de viver, de ser quem é e de trazer aquilo que vem de dentro de si. E se a máscara está ali e veio com você, aceita ela também, acolhe ela também. E se dê esse ato de amor, de ir trabalhando uma maneira de se libertar dela com amor por ela, não detestando a máscara ou se detestando, porque eu estou fazendo isso comigo até hoje, eu já tenho não sei quantos anos, eu não devia mais estar fazendo isso, afinal de contas eu sou psicóloga com PhD de não sei o que. Todo mundo tem as suas máscaras e as suas feridas. Então, assim, acho que o grande chamado aí é para a gente acolher essas dores e olhar para elas com amor e não ficar se martirizando ainda mais, entrando num processo de culpa que vai atrasar ainda mais o nosso desenvolvimento pessoal. Com certeza. Dani, você falou uma coisa muito legal e muito importante que eu acho que vale a pena voltar, nessa sensação que muitas das vezes as pessoas não estão nos rejeitando. Mas essa dor, ela é tão acentuada dentro do nosso sistema. É o que nós viemos elaborar, que nós vamos entender algumas situações com aquele padrão. Então, nós vamos ter uma tendência de acreditar que vamos estar sempre sendo rejeitados. Como você disse lá atrás, no momento do nascimento, a gente, né, expurgado, coloca-se para fora e pode ter esse sentimento de rejeição.
E, na verdade, é um processo natural, né? Se a mãe está grávida, o bebê vai precisar de sair em algum momento. E é natural. Mas se essa pessoa veio com essa ferida, para ela vai repercutir muito mais do que uma outra que veio com a ferida da humilhação. Isso vai ficar muito mais marcado dentro do sistema dela, né? E aí, o que acontece? É bom também a gente entender que essas feridas, não é que eu vou aceitar, vou olhar para ela e acabou minha ferida. Não. É igual a terapia. A gente faz a terapia, a gente não vai deixar de ter problema. Mas nós vamos ganhando magnetismo, estrutura para lidar com a situação. E as nossas feridas e a nossa ferida emocional é da mesma forma. Nós vamos entender o padrão que ela repercute ali, que ela reverbera dentro do sistema. Vou aceitar que isso está em mim para começar a tomar novas atitudes e decisões diante das situações que aquela ferida vai gritar novamente no meu sistema. Porque senão a pessoa fala assim, eu vi aqui que eu tenho essa ferida, eu já olhei, já tratei, mas eu continuo com essa ferida. Pois é. Só que o entendimento que você tem, a potência que você vai gerando dentro do seu sistema, você vai conseguir vivenciar essa situação de uma forma diferente. Você vai conseguir entender, bom, aqui eu estou me sentindo rejeitado. Essa pessoa está me rejeitando ou eu estou aqui deixando essa ferida gritar por mim? Porque em muitos momentos não é uma rejeição, é o jeito que o acontecimento externo afetou em mim, que eu fiz essa identificação. Por isso que a Leonice falou, né? É um tema muito profundo. Sim, é um tema muito profundo. E é justamente por isso que a gente precisa de estar naturalizando falar sobre temas profundos, se a gente estiver nesse processo de autoconhecimento e se quisermos verdadeiramente ter essa evolução, não espiritual, mas do nosso ser encarnado na Terra. Aí nós vamos entrar num tema um pouquinho mais polêmico, mas faz parte também, né? As nossas feridas, elas vêm como registros de memória dentro da nossa alma. Então, para as pessoas que acreditam na questão da regressão, ela vem de registros de uma encarnação anterior, passada, enfim, como você queira entender. Ou de muitas encarnações. Justamente. Né? As pessoas que falam, não, isso não existe, tá tudo bem. Nosso intuito aqui não é impor verdades e nem querer convencer ninguém. As pessoas que não acreditam, que não concordam com a ideia da reencarnação da alma, pode avaliar como alguns fractais da nossa ancestralidade. Nós podemos dizer que dentro da nossa família, nós vamos ter alguns padrões de comportamento que vai sempre remeter a um ancestral. Então, no momento em que nós estamos aqui encarnados, a nossa alma, ela entende qual a ferida que a gente veio olhar e trabalhar para a nossa própria evolução. Então, nós vamos atrair para o nosso sistema, para a nossa vida, pessoas e situações que vão fazer com que a gente dê de cara com essa nossa fragilidade, justamente para aprendermos a olhar para tudo isso com amor e conseguir transmutar. Olhei com amor, fiz a transmutação, aí pode ser que uma outra encarnação ou que seus ancestrais, né? Seus ancestrais não, as pessoas que vão vir depois de você já não tem a necessidade de olhar para essa mesma ferida, talvez. Ou se for olhar para essa ferida, vai ser de um outro ponto, né? Não vai ser do mesmo que você esteve olhando. Então, esse tipo de assunto, assim, às vezes gera um pouquinho de polêmica, mas é importante ser falado. Nós precisamos começar a quebrar alguns tabus, quebrar algumas crenças, porque senão não acontece a evolução do todo. No momento em que nós estamos aqui dialogando, se uma pessoa ganhar consciência, essa pessoa já ajuda na consciência de todo o seu clã. Então, alguns tipos de preconceito, alguns tipos de medos sendo quebrado ali, as próximas gerações, elas vão vir diferente, vão acessar outras frequências para a evolução do todo. Então, por isso que, ainda que às vezes um pouco doloroso, um pouco profundo, um pouco polêmico, nós não podemos nos esquivar de falar desses temas, né? Mas digo novamente, não é na intenção de gerar dor em ninguém, mas de olhar com essa questão do acolhimento. Entender que tem alguma máscara que vai se manifestar, que algum personagem, alguma personalidade vai se manifestar, e entender que neste momento ela está falando e dialogando com a sua ferida, com a sua dor. E é aí que nós precisamos de ter ainda mais amor. Qual amor? O próprio.
o próprio, porque senão nós vamos começar a terceirizar a nossa responsabilidade e buscar culpados no externo. E não existe culpa, e sim responsabilidades. Falei demais, né, Dani? Fui, apertei aqui. Não, mas é isso, né? Aliás, quanto mais eu tento culpar terceiros por aquilo que que é a minha responsabilidade, que é a minha felicidade, o meu bem-estar, quanto mais eu tento arrumar culpados para minha dor, mais eu alimento a própria dor. E aí eu nunca saio do ciclo, eu nunca quebro ele, né? Mas eu acho muito legal trazer essa visão da ancestralidade, né? Para quem tem dificuldade de olhar para a questão da reencarnação. Justamente, né? Por exemplo, a dor da rejeição, como vem sempre do genitor do sexo oposto, segundo o estudo da literatura, seguindo ao pé da letra, pais que se sentiram rejeitados vão transmitir a dor da rejeição para os filhos. Então, se a filha se sente rejeitada pela mãe, a mãe também tem a dor da rejeição. Então, ela lida com a filha como o escapista, porque é o que ela sabe fazer. A máscara que a mãe usou uma vida inteira foi a máscara da escapista. Não tô nem aí, se você não quer estar comigo, sai pra lá, eu não vou prestar atenção em você, eu não vou chegar perto, pelo medo de ser rejeitada. Então, a mãe acaba rejeitando a filha, que vai espalhando esse negócio e reproduzindo isso de geração por geração. E aí, quando eu resolvo assumir a responsabilidade disso e parar de culpar minha mãe, que ela me rejeitou e ela fez isso para me ferir. Não fez para te ferir. Sua mãe era só uma pessoa em dor que fez o que ela sabia fazer, do jeito que ela conseguia fazer. Quando a gente consegue tirar essa culpa. Mas eu odeio a minha mãe que ela fez isso. Tudo bem, não tem problema. Pode sentir ódio, porque onde tem muito ódio, tem muito amor, né? Esse amor rejeitado, ele vira o ódio. E tá tudo bem sentir isso. E é justamente parte do processo de se amar e de se aceitar. Aceitar que eu fiquei com tanto ódio da minha mãe, que ela me rejeitou uma vida inteira. Isso é acolher. E isso é se amar. Se permitir sentir tudo que tiver que sentir. Seja ódio pela própria mãe. Admitir, tá tudo bem. Sentir mesmo. E aí conseguir ir mudando esse padrão, porque eu aceitei em mim a dor dessa ferida, eu aceitei em mim o ódio que eu senti dessa ferida, dessa rejeição que a minha mãe me fez a vida inteira, e aí uma vez que eu consigo começar a ter essa compaixão por mim mesma e me permitir sentir o que eu tiver que sentir, ser o que eu realmente sou, eu começo a superar essa ferida, eu começo a me fortalecer perante dela, passinho após passinho, não é tipo assim, eu entendi e agora eu nunca mais. Não é, né? Como a Jo falou. A gente entende, a gente vê que o padrão está ali, a gente sabe que a dor está ali e ela vai continuar confrontando a gente ao longo da vida e conforme eu vou me fortalecendo, me acolhendo, me permitindo ser quem eu sou, me permitindo manifestar da maneira que eu realmente manifesto, eu vou começando a superar essa dor. E aí eu liberto a minha própria a família toda dessa dor. Uma vez que um do clã consegue se libertar disso, ele começa a quebrar a corrente energética para facilitar que todos os outros do clã consigam se libertar disso também. Eles querendo passar por isso. Lógico que costuma ter ali na família alguém que gosta de culpar o outro, de dizer que ele não está certo, e isso é respeitar o livre-arbítrio de cada um. Cada um faz o que quer, no tempo que quer, do jeito que consegue, do jeito que pode. Todos têm que ser respeitados como são. Mas aí que tá, para tentar quebrar essa questão de procurar um culpado, né? Uma mãe que rejeita uma filha, ou um pai que rejeita um filho, ele também foi rejeitado pelo pai, ou a mãe também foi rejeitada pela própria mãe. Então, ela só faz aquilo que ela conhece. Ela oferece aquilo que tem dentro dela. E como ela foi uma criança que se sentiu rejeitada uma vida inteira, ela naturalmente faz aquilo que ela sabe fazer, que é rejeitar a filha. E aí, quando a filha, eu entendo que a minha mãe é só uma pessoa em dor, que ela não está fazendo nada para me prejudicar, por mais que me dê raiva, que me dê ódio, ela não fez para me prejudicar. E cabe a mim me aceitar e me amar, apesar de que o mundo não passou a mão na minha cabeça, eu começo a me libertar de todo esse padrão. Né, Jô? Então, Dani, quando você foi falando aí, minha cabeça foi em vários lugares para variar, né? E aí, o que acontece? Quando você fala que aquela pessoa só vai dar o que tem,
né? Ela só vai conseguir reproduzir o que ela conhece. Ela vai começar a produzir antes de produzir com o outro, com ela mesma. Porque ela vai pensar assim, se as pessoas me rejeitam, é porque eu mereço ser rejeitada. Ela começa a praticar a autorrejeição. E isso vai virando um ciclo vicioso. Ou ela vai entender esse escapismo, né, que a gente já falou anteriormente, vou escapar dessa situação, ou ela vai começar nesse processo de autorrejeição. E quando nós falamos sobre isso e olhamos para essas dores, qual que é a mudança que acontece dentro do sistema? É porque eu vou olhar para minha mãe, para o meu pai, no papel de humano. Ou seja, no papel de humano, eu vou olhar para um homem e para uma mulher. Não o fato deles ser os meus genitores, que eles não vão ter algumas atitudes e ações que não vão ser legais. Eu estou humanizando o meu pai e a minha mãe. Eu estou entendendo que eles estão reproduzindo coisas que eles aprenderam. Aí que vai a questão sistêmica. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe, repetir tudo aquilo que foi legal dentro do sistema, mas eu não preciso de ser leal e repetir aquilo que fez mal. Quando eu ganho essa consciência, eu começo desde este ponto a fazer do meu jeito. O que foi bom, que foi legal, eu vou nutrir e vou dar continuidade. O que não foi legal, que causou dor e que eu ganhei a consciência, eu vou modificar. Mas para isso, eu só consigo fazer esse movimento dentro do trabalho do autoconhecimento. Por quê? Se eu não for leal a todos os padrões, eu vou sentir uma falta do pertencimento. Eu vou acreditar que eu não pertenço mais àquela família, eu vou ver essa vibração dessa rejeição, né? E então eu não consigo fazer o movimento. Por isso que quando nós vamos entendendo as nossas dores e vamos mudando o nosso comportamento, nós vamos nutrindo o sistema de uma outra informação. E aí vale lembrar que as pessoas que têm a rejeição, muitas das vezes, elas já começam a sentir essa rejeição quando estão no útero. Às vezes percebe que não foi uma gravidez que foi desejada e já começa a vibrar e sentir essa rejeição desde o útero. Mas por quê? Porque ela traz isso para poder elaborar. Então, quando nós temos esse entendimento, aí vamos perceber que, opa, eu tenho essa ferida, tenho consciência, ganhei aqui na minha racionalidade o entendimento e vou fazer o movimento. Entendi, já sei por que nasceu. Entendi que minha mãe ou meu pai também sofreram isso, mas eu não estou conseguindo mudar, é porque aí tem uma dor muito profunda que precisa de ser avaliada e aí precisa de terapia, né? Porque se eu não consigo fazer o movimento, é porque a dor é profunda. E eu estando envolvendo dentro da dor, é muito complexo. Querer fazer esse movimento de forma autônoma não vai ter avanço. Porque todas as vezes que essa dor ficar mais latente, a nossa tendência normal de ser humano não masoquista é escapar. Né? E escapar é o quê? A ferida da questão da rejeição. Né, Dani? Dani, eu não sei se está chegando algum comentário, se o pessoal está participando, porque aqui não, total. eu tô acompanhando daqui. Você tá aí pequenininha. Com essa análise sua, Dani, veio aqui que até o sentimento de raiva ou ódio que eu sentia da minha mãe e não assumia, isso eu negava para mim mesma. Exatamente, né? E aí, juntando com o que a Jo tá falando, né? Muito desse peso se dá pela falta de aceitação de que a coisa foi como foi. Né? O que acontece muitas vezes? A minha mãe, ela me rejeitou. Então, assim, minha mãe não é coisa boa, porque ela me rejeitou, então a minha mãe é uma porcaria. E aí eu começo a rejeitar uma parte de mim. A autorrejeição já se dá a partir do momento que eu rejeito a minha mãe. Por quê? Eu sou 50% papai e 50% mamãe. Quando eu rejeito a minha mãe porque ela me rejeitou, eu estou rejeitando uma parte de mim. Então, de novo, essa rejeição se dá de dentro para fora e aí a pessoa vai estar manifestando na vida de novo e de novo e de novo a sensação de rejeição. Não quer dizer nem que a mãe rejeitou, mas é como ela sentiu. É como ela interpretou, como a criança ferida interpretou aquela dor, que ela vem para elaborar isso, e que porque não quer aceitar que a mãe é como é,
vai gerando massa, vai crescendo, vai amontoando e vai ficando um bololô cada vez maior. E aí a pessoa, uma vez que aí quer, né, quer botar um culpado, a minha mãe me rejeitou, então eu não mereço viver, eu nasci no sexo errado, não queriam que eu viesse no mundo. Justamente o mundo tá te fazendo se sentir rejeitado para que você se acolha, para que você se aceite, para que você se dê ao direito de ser tudo aquilo que você pode ser, independente de que alguém não gostou, porque não é, né? Na própria leitura fala muito sobre isso, pessoas que se sentiram rejeitadas, tendo um monte de irmão, mas nunca se sentiam escolhidas. Mas não era que realmente aquilo estava acontecendo. É a pessoa que se sente desse jeito, é a interpretação que a própria pessoa dá ao que aconteceu, que ela não aceita a si mesma como ela é. Então, como ela acha que ela está errada, porque ela também não aceita a mãe. Então, ela bloqueia metade daquilo que ela é, porque ela é metade da mãe dela. Então, como a mãe está errada e eu sou parte da mãe, então eu também estou errada. Então, quanto mais julgamento a pessoa carrega dentro de si, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, mais culpa ela vai colocando dentro dela e mais ela vai se rejeitando no meio disso tudo. Porque está errado. Está errado. Minha mãe está errada. Bom, eu aprendi tudo com a minha mãe, eu tenho a genética dela, então eu também estou errada. E aí é pedra na cruz até o fim da vida, em vez de aceitar que tem muita raiva da minha mãe pelo que ela fez, mas ela fez o que ela sabia fazer. E ela é assim, e eu tenho que aceitar ela como é. Porque a mamãe nunca me entendeu. O escapista tem muito essa questão, né? Que ele acha que ele precisa ser compreendido para ser amado. É uma das grandes ilusões do escapista, que ele acha que, porque a minha mãe nunca me entendeu, porque ninguém me entende, você tem que me entender. Cara, a gente não entende nem a gente mesmo. Escapista, colega, não espere que o mundo te entenda, porque a gente está aqui, anos de autoconhecimento para tentar entender a própria cabeça da gente. Tu acha que alguém vai entender você? O amor, a busca do amor que você está procurando aí dos outros, é a busca da aceitação. Ninguém precisa te entender, mas as pessoas podem te aceitar. Então a pessoa, ela não consegue entender a mãe dela, ela acha que é amor entender o que a mãe fez. Não é amor entender o que a mãe fez, é aceitar. A mãe fez o que fez. Do mesmo jeito que o amor não é todo mundo te entender. Mas embora eu não te entendo, eu aceito que você é assim. É bom, você acha que é bom para você fazer isso? Vai lá. Quer andar descalço em dia frio na rua? Vai lá. Você acha que é uma boa? Eu acho que é uma furada. Não entendo porque você faz isso. Mas aceite, né? Então, assim, sair dessa ilusão de que o amor vai vir de fora, ou que alguém vai trazer, e que alguém precisa, enquanto sou eu que preciso acertar dentro de mim, calibrar o que é real, o que não é, aceitar os outros que fizeram o que fizeram e me aceitar dentro de tudo. Quando eu começo a me aceitar, eu começo a me amar. Agora, se eu acho que os outros têm que me entender, olha a dicotomia de novo. Se eu acho que os outros têm que me entender para eu me sentir amado, como eu estava falando, a gente nem se entende direito, a gente. Então, assim, se eu não me entendo, eu nunca vou me dar amor. Na verdade, eu só preciso me aceitar. Porque não faz sentido nenhum. Hoje a gente quer fazer uma coisa, amanhã a gente quer fazer outra, depois da manhã muda de ideia, já quer fazer outro negócio, e não faz sentido com a cabeça. Mas se eu sou capaz de me aceitar, de que hoje eu tô a fim de fazer isso, amanhã eu quero morar no Polo Norte, depois eu quero ir para as Bahamas, tá tudo bem, é só aceitar que é o que eu tô sentindo vontade de fazer e não querer entender tudo com a cabeça o tempo inteiro. Já é um começo de aceitação, porque quando eu entro nessa não aceitação do que tá errado, porque fizeram isso comigo, tem que justificar, alguém tem que explicar, eu tô achando, tô de novo projetando um culpado e nunca vou sair desse nó. Não sei se eu tô repetitiva assim, porque eu acho que a conversa tá indo e voltando para esse mesmo lugar várias vezes, e aí eu também tô me perdendo, aí me encontro de novo. Não, Dani, não tá repetitivo, não. E principalmente porque tem algumas pessoas que entraram agora e não tinham ouvido isso, né? Você não repetiu, mas você falou a mesma noção de uma outra forma, que eu acho que isso é muito legal, porque quem não tinha entendido da outra entendeu agora, talvez, né? Então, Dani, essa questão que você falou do sexo, isso é muito comum de acontecer, né? A expectativa que se cria durante o período da gestação, da gravidez. Então, às vezes, a expectativa é que nasça um menino ou que nasça uma menina.
E se a pessoa tiver essa ferida da rejeição, isso vai reverberar dentro do sistema dela. Aí que vem a importância da gente estar sempre olhando para as nossas dores, porque a nossa vida vai ficando travada na nossa fase de adulta e muitas das vezes não se encontra uma justificativa plausível. Por exemplo, eu faço tudo que precisa, eu consigo, eu estudo, ou eu trabalho, mas a minha vida está truncada, eu não consigo uma boa relação afetiva, eu não consigo uma boa relação no meu trabalho, eu não consigo desenvolver. Ou seja, ali tem uma ferida, tem uma dor que está gritando. Mas a nossa análise, ela está na cabeça de hoje, do adulto. Eu estou vendo que eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema na relação, eu não tenho problema no trabalho, eu não tenho problema de... Então, por que que minha vida está parada, está estagnada? Por que que dá essa sensação? Justamente porque está adormecido, está no inconsciente os registros de memória. Aí, quando nós vamos fazendo esse olhar para dentro, entender qual ferida que está gritando, nós vamos perceber os momentos que essa rejeição falou mais alto e por isso hoje eu estou me rejeitando. Ou eu não estou conseguindo me sentir satisfeita, realizada com aquilo que eu estou recebendo do universo. Porque aquela vibração, ela já está de informação dentro do meu sistema por um longo período de tempo. No momento em que eu olho para isso, eu encontro este lugar, eu faço uma ressignificação dessa ferida, aí a minha vida parece que vai dar uma movimentada. Na verdade, eu mudando internamente, externamente muda tudo. Então, as pessoas começam a fazer esse estudo, esse trabalho de autoconhecimento, começam a fazer terapia e falam, nossa, as pessoas estão muito diferentes. As pessoas não estão diferentes. É você que teve essa mudança interna e está vibrando diferente. Então, vamos dar um exemplo bem claro, que eu estou aqui conversando com a Dani. Aí, de repente, eu falei alguma coisa e que a Dani não achou legal, ela ficou brava comigo e vai começar a gritar comigo. Se eu não gritar com ela, vê que a informação vai quebrar. Eu não estou recebendo, não estou receptiva a isso. Eu não estou nutrindo esse movimento que ela está fazendo. Ou seja, quando nós começamos a mudar a nossa energia, mudar o nosso comportamento, temos essa falsa sensação que o externo mudou. Mas, na verdade, não. Sou eu quem mudei as minhas ações, as minhas atitudes diante a minha própria vida. Por isso que ter esse trabalho de interiorização, de reflexão, de autoconhecimento, ele é fundamental. Ele é de grande importância para tudo na vida. Aí nós vamos entender que não era a vida que estava estagnada. É uma dor que está gritando e que desejava ser olhada. Aí que nós vamos começar a deixar fluir outras informações dentro do nosso sistema. Né, Dani? Exatamente. Daí a importância de ir hackeando o nosso sistema, pouquinho a pouquinho, ir fazendo a autoanálise, buscando o autoconhecimento para encontrar aonde estão essas pontas, né? Então, assim, voltando de novo para a questão da dor da rejeição, uma outra maneira que a pessoa se sente rejeitada, né? Porque a gente está falando aqui da dor da rejeição, aí a pessoa pensa assim, ninguém me quis, eu fui uma gravidez indesejada e tal, tal, tal. Agora, outra maneira que sangra a ferida da rejeição é na superproteção. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma mãe superprotetora, uma família superprotetora que fala, não, ela é muito pequenininha, não pode fazer isso. Não, não deixa ela fazer, ela não sabe fazer. Não, ela não consegue fazer. Percebe que aí ela não está sendo rejeitada, porque ela está sendo cuidada, está todo mundo ali dando atenção, mas a criança sente que ela não é capaz. Ela sente que dentro das capacidades dela, o jeito dela de fazer as coisas não é aceito. Então, sempre estão me botando para baixo. Então, a criança acaba desenvolvendo até, em muitos casos, problema para crescer. Acaba não se desenvolvendo. Ou então tem aquele corpinho franzino, assim, pelo menos depois que eu li sobre isso, eu comecei a lembrar de um monte de gente que eu conheço, que é assim, magrinho, parece que anda com aquela postura assim, meio encolhida, parece que não quer ocupar espaço. Por quê? Porque o próprio ser, mesmo com a superproteção, estava ali a mãe olhando, todo mundo fazendo por ela, mas a criança, de novo, se sentiu, não quer dizer que todo mundo vai se sentir desse jeito, mas a pessoa que veio com essa compactuação para trabalhar a ferida da rejeição, quando ela vem dentro dessa dor, que ela é super protegida, ela acha que as capacidades dela são rejeitadas.
Ela acha que o jeito dela de fazer a coisa não tá bom. Então ela começa a se rejeitar na maneira de fazer. Ah, eu sou pequena, ah, eu não consigo, ah, eu não sou boa o suficiente, ah, eu sou nada, ah, eu sou incapaz, ah, eu sou inexistente, porque ela foi super protegida e posta num lugar de inexistente, de não cooperativa, de quem não pode fazer nada para ajudar no meio, e aí ela se sente rejeitada na habilidade dela de fazer as coisas e de resolver. Né? Então, conforme a gente vai mapeando pontinho por pontinho dessas dores, que são realmente muitos pontos que ficam ali escurecidos, a gente coloca a luz na sombra, aí a sombra pula e a gente consegue começar a trabalhar com ela, com todo o acolhimento que ela merece, para ser olhada, para ser estudada, para ser desenvolvida, para ser trabalhada, para ser amada, para ser respeitada, né? E, por fim, superada, por fim, com muito acolhimento, se fortalecer perante isso, olhar para isso, encarar, respirar fundo e lidar para fazer diferente, pouquinho a pouquinho. De novo, não é um boxe que precisa ir lá e atropelar a sombra, não é para se martirizar porque está ali, mas ir reconhecendo esses pedacinhos. Então, aquela criança que foi super protegida, ela não foi rejeitada, ela não foi deixada isolada, a mãe não lhe deu as costas, pelo contrário, super protegeu até demais. É uma pessoa que tende a sofrer de escapismo. Ah, então não quero estar aqui porque eu não consigo fazer nada. E aí se isola, e aí foge da situação. Como é que é isso para você, Ju? Então, Dani, eu não sei se tem alguém escrevendo alguma coisa, comentando. Como te falei, tô parada até agora, tô congelada. Não, eu tô acompanhando tudo. Tá. Então, eu acho muito legal isso que você traz, porque pra gente não ficar olhando a questão de forma unilateral. Você agora deu uma expansão que vai fazer com algumas pessoas que têm essa ferida da rejeição, que ainda não tinha se identificar agora. Porque pra mim não faz sentido, ninguém me rejeitou. Eu não sinto que eu fui rejeitado. Então não pode ser que essa ferida seja a ferida que eu tenha. Aí você falou do outro lado que também pode ter sido manifesto dentro do sistema e a pessoa nunca vai identificar. Por isso que é legal falar sobre essas duas vertentes aí, duas visões, né? Para expandir, para dar esse outro olhar. Porque a pessoa vai se sentir rejeitada, não vai conseguir entender por quê. E talvez ela tá nesse lugar que você acabou de dizer. Todo mundo fazendo de tudo para ela não consegue entender essa rejeição, mas ela sente essa rejeição. Então ela começa a se rejeitar ou ela começa a usar a máscara do escapismo, né? Que as pessoas que chegaram agora, a gente já tinha falado que cada ferida emocional, ela vai gerar ali uma máscara que nós vamos nos colocar, né? Para não sentir aquela dor. E a ferida da rejeição, que é a ferida que nós estamos falando hoje, é a questão do escapismo. Então, quando a pessoa está percebendo que vai ser rejeitada ou que ela se sentiu rejeitada, ela vai escapar para não ficar vibrando naquela dor. Ela vai utilizar essa máscara, ela vai moldar uma personalidade para se alienar e aquilo não ficar ali dentro do sistema dela de forma que ela não consiga lidar. Porque, na verdade, quando nós temos uma dor que ainda não foi tratada, que a gente ainda não teve como olhar para ela com mais maturidade, a nossa tendência é não querer lidar com ela. É querer escapar, é querer fugir, é querer alienar. Alguma coisa nós vamos utilizando de forma inconsciente para não ficar naquele lugar que nos causa desconforto. E é o motivo também que muitas das pessoas começam a fazer um processo de autoconhecimento de terapia e acabam parando, porque acredita que vai ouvir tudo aquilo que gostaria de ouvir a vida inteira e chega lá, vai ter que lidar com esses pedacinhos que estão estagnados no tempo e espaço de forma inconsciente. E a terapia vai jogar isso para a consciência. Jogou para a consciência, ressignificou, aí ela está preparada já para poder soltar, vamos assim dizer, né? Para poder ir diminuindo essa massa do sistema. Então, no começo, no processo, é doído, dói demais, né? Mas depois é libertador. E o libertador não é só momentâneo. No momento que eu ganho estrutura, que eu ganho magnetismo para lidar com a situação, é para a vida. Então, eu vou conseguir olhar para algumas situações que são ainda muito difíceis, né? Mas de um outro olhar, de um outro ponto. Conseguindo fazer esse acolhimento que a Dani falou, conseguindo essa ancoragem do amor próprio, dessa aceitação, tudo isso faz muita diferença
dentro do nosso comportamento, do nosso dia a dia, para a nossa própria evolução. Sim, e mais que tudo, né, se permitindo, né, de novo, voltando para a questão da dor, dessa dor, né, da rejeição, essa máscara do escapista. O escapista, muitas vezes, a gente vai ser uma pessoa que, tipo assim, nossa, eu passei o final de semana inteira acampada aqui nesse mesmo lugar que você, não te vi, né, ou tava ali o final de semana inteiro no mesmo lugar, mesmo a semana, o mês todo no mesmo lugar, e você simplesmente não vê a pessoa, porque a pessoa, ela se faz invisível. Ela se esconde do mundo porque ela nem sequer vai saber lidar. Lá no fundo, assim, ela fica em pânico só de imaginar recebendo toda essa atenção, porque ela não sabe nem o que ela vai fazer se ela receber essa atenção. Então, o escapista, ele se faz invisível dentro dessa dor da rejeição. Ele se faz invisível para que ninguém veja ele, porque aí se ninguém me vê, eu não tenho como ser rejeitado. E aí ele fica vivendo essa coisa isolada, se escondendo do mundo. Porque, de novo, voltando lá para a mãe superprotetora, ele se sentia sufocado, né, ou sufocada, se sente sufocada por aquela superproteção, então acha que o amor faz com que o escapista se sinta sufocado. Então, quando alguém quer dar amor para ele de verdade, ele foge, porque ele remete à sensação de sufocamento que ele viveu lá atrás. É uma coisa muito louca, porque todo mundo quer ser amado. Então ele busca esse amor, mas aí ele se rejeita, e aí ele rejeita esse amor porque ele acha que vai sufocar e fica se escondendo e não quer ser visto. E aí desenvolve uma doença de pele, porque se alguém encosta, ele tem uma alergia, não quer nem ser encostado. Então, assim, é uma coisa que se blinda no sistema inteiro. E é quase imperceptível se a gente não começa a olhar para isso com mais atenção e trazer essa lupa com muito amor, trazer essa visão disso, de que isso acontece desse jeito. Porque senão a coisa vai se repetir, vai ficar se repetindo de novo, de novo, de novo, uma vida inteira, e depois outra encadernação, e depois outra encadernação, até a pessoa elaborar isso. Então, por que não olhar para isso e aceitar que isso está ali e perceber em que momentos que a gente está tentando escapar, em que momentos você está ali tentando se rejeitar. E se está muito difícil, né, Jô? Tem tanta gente disponível para ajudar. Tem eu, tem a Jô, tem tantas terapias disponíveis que podem ajudar aí aos poucos, tirando essa massa, porque realmente se a gente passa uma vida inteira se escondendo, se rejeitando, não se permitindo ser o que a gente é, às vezes fica muito difícil fazer esse movimento de se abrir para tudo que eu posso ser e me permitir e me posicionar e trazer a minha palavra e trazer a minha opinião para o mundo, porque afinal de contas eu passei uma vida inteira me escondendo, como é que eu vou agora de repente aparecer e dizer o que eu penso e me mostrar como eu realmente sou, como é que eu faço para começar a me acolher. E é para isso que existe terapia, é para isso que existe psicanálise, é para isso que existe o humanoterapeuta, é para isso que tem a reprogramação emocional, o próprio mapa de Odoo que o Joelma faz, é outra maneira da gente se ver dentro dessas dores, perceber onde estão essas feridas, perceber onde eu tenho mais tendência de ter uma sangria, onde eu preciso aceitar a minha sangria, porque às vezes não, sempre a gente tem coisas feias, que são parte do julgamento da sociedade, que diz que não pode ser assim, não quer dizer que não possa, todos temos, todo mundo vai ter uma dor aqui, uma dor ali, todo mundo vai ter algo que vai ter uma tendência de negar isso dentro de si, enquanto, na verdade, a gente precisa colher isso e transmutar, e crescer dentro disso, essa coisa feia, essa dor, na verdade, tem tudo para se transformar na sua maior força, tem tudo para se transformar na sua potência. Uma vez que você compreende, que você elabora ela, que você consegue estar do seu lado e se apoiar, aquilo que era uma sangria, que era uma ferida, que era uma dor, vira uma força. Por quê? Porque você compreende ela de trás para frente, de frente para trás, do avesso, de um lado, do outro. Você entende tão bem sobre aquela dor que aquilo vira uma potência. Porque você consegue reconhecer quando o outro está em dor e consegue ajudar ele a sair disso. Você consegue reconhecer que a humanidade está presa nessa dor e você consegue pegar sua lanterninha e mostrar o caminho para as pessoas começarem a sair desse túnel, dessa caverna, começarem a se fortalecer dentro disso. Você sabe o caminho das pedras. E aí você consegue dar a mão para o outro, para quem estiver perto, para a família, para os amigos, para os
desconhecidos, para as pessoas no trabalho, e ir ajudando a andar para frente com isso, e não ficar estagnada ali dentro da caverna, não ficar preso ali dentro da dor, porque realmente é muito difícil se mover dessa dor. É possível, sim, é um esforço às vezes de uma vida inteira, muitos anos, muito tempo, muito investimento para isso, mas é possível se mover disso, uma vez que você reconhece, que você mentalmente compreende, e aí começa a trazer toda essa compaixão para o processo. Quanto mais conhecimento, mais consciência que cura. Quanto mais consciência que cura, aceitação, amor e compaixão, mais você consegue ir se libertando de tudo isso, né, Ju? Pois é, e é legal que você falou da questão do mapa de Odu. É uma ferramenta fantástica. E eu fiz um mapa semana passada, a moça tinha 2,11, 2,8. Os terapeutas aqui, eles vão entender do que eu estou dizendo. E ela estava tentando, você também, né, Dan? Ela estava tentando se moldar, se encaixar no que a sociedade quer. E um 11, ele não vai conseguir se encaixar no que a sociedade quer que ele faça. Um 8, menos ainda. Então, quando a gente vai... Eu acho que o mapa dela era bem parecido com o seu. Então, quando nós vamos entendendo quais são os nossos talentos de alma, que nós vamos entender que nós estamos reprimindo para caber no mundo de alguém, nós vamos entender também por que que nossa vida está estagnada, por que que a gente está em dor e o porquê que a gente não consegue solucionar os nossos próprios problemas. Nós estamos reprimindo as nossas potências, os nossos talentos, por falta de conhecimento. E algumas vezes a gente pode até conhecer, mas a gente não aceita ou a gente duvida daquela potência. E aí, as pessoas que estão gostando desse bate-papo aqui das feridas emocionais, eu quero fazer um convite. No meu grupo do Telegram, eu estou abordando todas as feridas emocionais, trazendo um resumo, deixando um tempo aberto para as pessoas também trazerem as reflexões que elas tiveram, as viradas de chave. Então, aquelas pessoas que quiserem participar, entrar para esse grupo, pode me chamar no inbox, que eu vou passar o link direitinho para poder entrar. E quero convidar os meus amigos que estão assistindo agora, que vão assistir depois, que ainda não conhecem o trabalho da Dani, que não estão seguindo ela nas redes sociais, para que vá nesse link aí que ela está fazendo a live da casa dela, né? Eu estou te convidada hoje, que comece a seguir para entender também esse olhar que ela traz. Ela traz um trabalho de reprogramação emocional que é muito legal. Eu vi toda a movimentação que aconteceu dentro da minha vida, do meu sistema, super recomendo. Agradecer a participação de vocês, os coraçõezinhos. Não sei se teve comentário, porque eu tô aqui estagnada aqui, ó. Meu celular parou, não vi comentário nenhum. Mas deixo aí assim mesmo os meus agradecimentos. E na semana que vem, abandono, né, Dani? A próxima dor? Então, cara, eu acho que ainda dá para falar mais da rejeição, cara. A gente pode até ir para abandono, mas tem tanta coisa ainda da dor da rejeição que a gente nem trouxe, porque é um assunto profundo. Eu acho que dá para a gente abrir mais a fundo, assim. Vamos conversar mais sobre a rejeição, porque eu acho que é uma ferida que tem tantas facetas nela que é difícil falar numa live só sobre ela, né? Isso é verdade. Então, a gente nem falou do perfil da criança, traria... que é mais quietinha, que fica lá Tem boazinha, tanta coisa, verdade. tem tanta coisa que dá para trazer com relação a essa dor da rejeição, que eu acho que vale mais uma live para a gente falar um pouco mais sobre isso, trazer, porque é isso, são dores latentes e às vezes a gente não, a pessoa que está aqui às vezes não se identifica, mas consegue identificar um familiar, consegue identificar um irmão, uma prima, e ir hackeando, conhecendo esse sistema, vai facilitando de ajudar as pessoas também. Então, assim, como é uma coisa muito detalhada, acho que dá pra gente, mais uma vez, trazer esse tema antes de mudar pro próximo. Fechou. Vamos ver como é que a gente semana que vem, tem. rejeição parte 2. Parte 2, a missão. Que legal. É isso, gente. Como a Joelma estava falando da reprogramação emocional, que também ajuda muito essa criança a ressignificar um monte de coisinha. Em agosto tá vindo aí de novo mais uma rodada aí de reprogramação do financeiro. Depois eu vou soltar as datas certinhas, mas fiquem atentos. Comecinho agora de agosto, primeira semana, a gente já começa com uma sessão gratuita. Tá lá para agosto ainda, mas eu já tô aqui, eu já tô em agosto, né? Você vê que a pessoa, o Edu aí, 11/8 aí, mas tá lá da frente, que não sei o que, falta 2 meses, eu já tô falando porque negócio. o do 8 é visionário, é isso. Eu já e o 11 gosta de agir, então você tá dentro da sua essência. Tá tudo certo, né? E eu também queria aproveitar quem tá aqui, quem tá vendo essa live, eu queria ofertar
uma prévia, pessoal que não conhece a mesa quantiônica, que tem vontade de conhecer o trabalho do humanoterapeuta. Não sei se a Jo está fazendo, mas eu ainda não tive tempo de lançar assim na rede oficial, então eu já quero aproveitar quem está aqui. Eu estou ofertando uma pequena prévia. Quem quiser uma prévia, eu vou aceitar um pequeno número de pessoas, as 10 primeiras pessoas. Então, assim, eu devo estar botando nos stories a partir de amanhã também. Então, as 10 primeiras pessoas que me mandarem data de nascimento, nome completo e o e-mail, me manda por inbox. Eu vou fazer uma pequena prévia do que é a consulta com a mesa quantiônica para entender aonde está o bloqueio, de onde vem e ter um gostinho do que é isso que a gente está fazendo. Né? Então, eu já estou fazendo a chamada para isso. Jô, você está fazendo prévia também? A prévia, sim, a chamada ainda não fiz. Então, faz a chamada. Então, assim, tanto para mim quanto para a Jô, quem tiver afim. Já vamos aproveitar, a gente já está aqui no ar, a pessoa está vendo. Mais para frente eu vou fazer outras chamadas também, mas eu já queria aproveitar, porque, tipo, sim, nossa, eu ainda não fiz a chamada desse negócio. Então, quem quiser uma prévia do humanoterapeuta, manda ou para mim ou para a Jô, quem você sentir mais sintonia. Manda o seu nome completo, sua data de nascimento e o seu e-mail por inbox, que aí a gente vai num período aí de 15 dias, tá respondendo, tá fazendo o seu mapeamento, tá fazendo aí uma pequena prévia do que a mesa quantiônica tem para te dizer, da onde vem o bloqueio, da onde vem o seu desequilíbrio e como que você pode olhar um pouquinho para isso. Não é uma coisa super profunda, mas você já tem uma ideia do que o humanoterapeuta traz de ganho de consciência para você, com essa pequena prévia do que é a nossa mesa quantiônica. Tá bom, gente? E fica aí, né, esse convite para as pessoas que prestigiam as nossas lives. É uma forma também da gente fazer essa troca energética com vocês, que é tão legal ter vocês aqui conosco nas terças-feiras, com toda essa participação que vocês vêm trazendo. Então é isso, né, Dani? Eu preciso ir porque eu tenho atendimento agora já. Vai trabalhar. E muito obrigado, pessoal, quem está aqui com a gente, todos os corações, os comentários, sempre muito bem-vindo. E até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Um grande abraço. Boa rejeição. Boa noite. Rejeição parte 2.